Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos resolver exercícios de aplicação referentes à componente das propriedades físicas dos fluidos. Primeira videoaula do curso de Mecânica dos Fluidos aplicada à hidráulica. Vamos então começar, sem mais demoras, pelo exercício número 1. E o exercício número 1 diz o seguinte: considera um determinado fluido com densidade relativa de 0,6. Portanto, a densidade relativa é 0,6. Reparem que a densidade relativa não é mais do que a massa volúmica do meu fluido a dividir pela massa volúmica da água, que são 1000. E então, eu daqui retiro já que a massa volúmica do meu fluido são 0,6 vezes 1000, ou seja, 600, e as unidades do Sistema Internacional são kg por metro cúbico. A pergunta é a seguinte: qual será o valor da sua massa se ele estiver a preencher por completo um paralelepípedo de 5 cm de comprimento, 7 de largura e 3 de altura? Estou aqui com 5 de comprimento, 7 de largura e depois ainda tenho 3 de altura. Algo deste género. Pronto, portanto, este é o meu paralelepípedo. E eu tenho... a verdade é que vou aqui colocar 5, 7, 3, mas são centímetros, muita atenção. E a verdade é que isto dá-me um volume. Portanto, é o volume do meu fluido. Vejam, o meu volume será 3 vezes 5 vezes 7. Ora, 3 vezes 7, 21. 21, se fosse vezes 10, era 210. Como é vezes 5, como é vezes metade, terá de ser 105 centímetros cúbicos. Para passar para metro cúbico é fácil. Andamos para trás 6 casas. Portanto, seria 0,105 decímetros cúbicos. 0,105 decímetros cúbicos, ou seja, 0,105 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E posso até apresentar como 1,05 e agora é assim, vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? Porque a verdade é que assim a notação científica é mais aceitável. Então, se este é o meu volume e a minha massa volúmica é 600 kg por metro cúbico, reparem que a massa volúmica é a massa a dividir pelo volume. Qual é que é o valor da massa? Bom, é brincar com esta fórmula. A massa será a massa volúmica vezes o volume. Ou seja, será 600 vezes 1,05 vezes 10 a menos 4. E quanto é que dá este valor? É uma questão de fazer contas. Reparem, eu até posso usar o 0,000105 vezes 600 e isto dar-me-á 0,063 quilogramas, ou seja, 1, 2, 3, cerca de 63 gramas. E esta é a massa do meu fluido. Portanto, o primeiro exercício está assim resolvido. Ok? Vamos avançar para o segundo exercício. O exercício número 2 diz-me o seguinte: considerando um fluido que ocupa um volume de 15 ml, ora, 15 ml são 0,015 litros e então 0,015 decímetros cúbicos. Daí eu poder considerar 0,015 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ou, notação científica, 1,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E quando colocado numa balança, mede 150 gramas. Bom, a sua massa são 150 gramas, ou seja, 0,150 kg. Calcular a massa volúmica, o peso volúmico e a densidade relativa. Bom, quanto à massa volúmica é simples. Há de ser a massa a dividir pelo volume, portanto 0,150 a dividir por 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. E então reparem, como eu aqui vou obter uma fração 0,150 a dividir por 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. E o valor dará 10.000. 10.000
kg por metro cúbico. Já quanto ao peso volúmico, eu sei que pode ser a massa volúmica vezes a aceleração gravítica. Ou seja, aos meus 10.000 eu multiplico a aceleração gravítica, que considero 9,8, e então terei, aqui será fácil de calcular, 98.000, e agora terei newtons por metro cúbico. Mas ainda falta calcular a densidade relativa. Ora, a densidade relativa é pegar no meu ρ, na minha massa volúmica, eu até posso fazê-la aqui, vejam. Minha densidade relativa é pegar no meu valor, que são os 10.000, e dividir pela massa volúmica da água, que é 1.000. Então eu vou obter um valor que é 10. Isto significa que a densidade deste fluido será 10 vezes superior à densidade da água. Isto a 4 graus, mas aqui a temperatura é irrelevante, ok? Portanto, está resolvido também o exercício número 2. Vamos avançar para o exercício número 3. Esta ficha tem 6 exercícios. O exercício número 3 pede o seguinte. Considera os seguintes fluidos: água, mel e batido de morango. Ordena-os por ordem crescente de viscosidade. Esta é a primeira parte da pergunta. Depois, podes distingui-los quanto a fluidos newtonianos e não newtonianos? Justifica. Bom, aqui é muito importante ter em consideração o seguinte. É muito importante, se é por ordem crescente de viscosidade, exercício número 3, a viscosidade vai aumentando. Menor viscosidade e aqui maior viscosidade. Bom, eu tenho que saber que a água está sempre na viscosidade menor. Depois, entre o mel e o batido de morango, claramente que o batido de morango é menos viscoso. Tá bom? E por fim, virá o mel. Portanto, cá estão ordenados por ordem crescente de viscosidade. Quanto a serem fluidos newtonianos ou não newtonianos, eu não vou entrar em muitos pormenores. Simplesmente eu não tenho dados. É muito importante ter em consideração isto. Eu não tenho dados quanto ao facto de saber ou não saber a tensão tangencial, a força de arrastamento e a sua área. Portanto, como eu não consigo ter estes dados, que são, na verdade, a lei de Newton para a viscosidade, para os fluidos, eu apenas vou dizer que não consigo distinguir estes fluidos quanto a newtonianos ou não newtonianos. Precisaria de dados. Tá bom? Portanto, esta será a resposta mais sensata a dar, independentemente dos fluidos. Devemos saber se... Porque é assim, caso exista uma proporcionalidade, que é uma proporcionalidade direta face à força de arrastamento e à velocidade de formação angular, então eu sei que o fluido é newtoniano. Se não houver esta proporcionalidade direta, o fluido é não newtoniano. Tá bom? Então, em condições normais, eu apenas considero. De qualquer das formas, a água aqui não entra nem num caso nem noutro, porque não tem viscosidade, praticamente. Tá bom? Mas, de qualquer forma, esta seria a resposta mais sensata. Podemos então avançar para a pergunta número 4, que diz o seguinte. Explica como pode ocorrer o fenómeno de cavitação numa tubagem, evidenciando algumas consequências deste processo. Bom, imaginem que eu tenho um reservatório e tenho aqui um tubo que me vai puxar... Pode ser a água ou qualquer coisa. Mas primeiro eleva, só depois é que baixa. Ora, ao elevar ou aumentar a altitude, a pressão, ao aumentar a cota, o que é que diminui? Diminui a pressão. E pode diminuir para valores tais que sejam valores limites que possam proporcionar a passagem de líquido a gás por parte do meu fluido. Reparem que ebulição, é isso que eu estou aqui a explicar, a passagem de líquido a gás. Ebulição dá-se com o aumento da temperatura ou com a diminuição da pressão. Muito importante. E então eu posso, por estar a aumentar a altitude, posso estar a diminuir a pressão de tal forma que provoque a passagem do estado líquido ao gasoso e então veja o que acontece. É criado aqui um conjunto de bolhas de ar e então o fluido não consegue passar em toda a conduta, passa apenas numa parte. E o que vai acontecer, que é depois o que aqui pede, consequências deste processo, é que poderá haver uma erosão a nível sólido da tubagem, poderá haver muito ruído, poderá haver diminuição do rendimento da maquinaria hidráulica, diminuição da sua potência,
e isso poderá trazer causas até mesmo económicas, não só a nível de danos de material, mas também a nível económico, tá bom? Portanto, a pergunta número 4 está também respondida. Quanto à pergunta número 5, a pergunta número 5 é esta, então conseguem ver na videoaula teórica perfeitamente. Define tensão de saturação de um líquido. Eu penso que já falei ali, mas pronto. A tensão de saturação de um líquido, representada normalmente por TV, tensão de vapor, tensão de saturação de vapor, é o valor da pressão que causa ebulição no fluido, ebulição no líquido. É que fluido tanto pode ser líquido como gás. Portanto, eu tenho que mencionar aqui líquido. Ou seja, provoca a passagem de líquido a gás. E basta colocar isto aqui, ok? Última pergunta. O que acontecerá quando inseres num recipiente com água um tubo de 88 mm de diâmetro, com inclinação de 60 graus? Vamos então colocar aqui o reservatório, o recipiente com água, e eu estou aqui a colocar um tubo com uma inclinação de 60 graus. Tá bom? Este tubo tem um diâmetro de 88 mm, portanto eu posso já colocar 0,088 metros. E a verdade é que a tensão superficial, que é aquilo que eu vou precisar para a água, porque estamos a trabalhar com água, é 7,3 vezes 10 elevado a menos 2 Newton por metro. Bom, a partir daqui, até porque eu tenho de saber, é algo, ou consultar no formulário ou qualquer coisa, e o que me estão a perguntar é o que é que vai acontecer. Eu tenho que justificar se há um abaixamento ou uma ascensão da água no tubo, ou nada, não é? Então eu vou calcular a altura referente à capilaridade no tubo. E então, o que é que eu faço? A fórmula é 2 vezes a tensão superficial da água, neste caso da água, vezes o cosseno do ângulo, e reparem que aqui o ângulo são 60 graus, a dividir por o ρ, que da água já temos de saber que é 1000, isto em unidades do Sistema Internacional, vezes 9,8, que é a aceleração gravítica, vezes o raio, que há de ser 0,088 sobre 2. Eu posso já colocar 0,044. E então, face a toda esta fórmula, vou aqui aplicá-la, 2 vezes 7,3 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o cosseno de 60 graus, tudo a dividir por 1000, vezes 9,8 vezes 0,044, que é o valor do raio. E a verdade é que este valor vai-me dar em metros, está-me a dar positivo. E o que me está a dar é um valor de 1,69 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, menos 4 metros. Portanto, isto dá positivamente 0,169 milímetros. Na verdade, ao colocar o meu tubo, ao inserir o meu tubo no recipiente de água com a inclinação de 60 graus, eu vou verificar que a água vai ascender, vai subir cerca de 0,169 milímetros. Um valor quase irrisório. Mas a verdade é que sobe. E isto é a capilaridade ao de cima, se podemos assim dizer, tá bom? E pronto. Posso dar esta videoaula por terminada porque consegui aqui resolver alguns exercícios que considerei exemplos tipo da matéria referente às propriedades físicas dos fluidos. Espero que não tenham surgido dúvidas, espero que com a complementariedade da videoaula teórica que vocês possam ter entendido esta matéria e dado o vosso estudo por encerrado, por se encontrarem aptos para resolver exercícios referentes a esta temática. De qualquer das formas, qualquer dúvida que permaneça, sabem onde me encontrar. É só contactarem, não tenham vergonha. E se tiverem, percam-na, porque não podem chegar ao vosso exame com dúvidas. Isso é que não pode acontecer, tá bom? É tudo, não se esqueçam de classificar o vídeo e qualquer coisa que necessitarem, estarei ao vosso dispor, tá bom? Um forte abraço hidráulico para todos. Adeus!